Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 88. Um monstrinho foi criado. Pai. Zay falou em tom neutro. Eu sei. Eu também não esperava esse resultado. Niklaus falou com uma cara séria, muito diferente do que havia mostrado antes. Ao ouvir a risada de Skatash Scalet, o homem cerrou o punho com um pouco mais de força. Ele se sentiu enganado. Agora entendia por que aquela mulher estava tão confiante, mas logo sua expressão ficou serena, pois lembrou que mesmo que seu filho perdesse para Victor, ele não perderia o título de conde. Ele simplesmente perderia o apoio de Skatash. Aquela mulher, ela fez tudo isso só para exibir seu discípulo. Niklaus achou muito improvável, ela não parecia esse tipo de mulher. Niklaus olhou para Victor. Que tipo de monstro você é? Sua curiosidade começou a crescer. Para ele, um vampiro que pudesse usar 3 poderes completamente opostos era algo bastante interessante. Ele é um experimento organizado pelos 3 clãs. Eles estão em uma aliança. Niklaus achava que um vampiro normal como Victor não poderia nascer de repente da noite para o dia. Alguém deve tê-lo criado. Jessica olhou para Victor e então olhou para seu pai. Ele realmente não o reconheceu? Ele está ficando senil? Ela pensou interiormente. Jessica olha para Victor novamente, embora ele mudou muito em comparação com sua aparência antiga. Violet Snow, a herdeira do clã Snow. Ela passou toda a sua fase de crescimento no mundo humano, e isso obviamente despertaria um pouco de curiosidade dos outros clãs. O que a herdeira do clã Snow está fazendo no mundo humano? Essa era a curiosidade deles na época, e para saciar a curiosidade, mandaram alguém investigar, e o resultado decepcionou a maioria deles. Ah, então ela é obcecada por comida nova. Isto é o que os vampiros mais velhos pensavam, e eles se esqueceram completamente desse assunto. Eles nunca imaginariam que esse alimento se tornaria o que é hoje. O sorriso de Victor cresceu. Vamos. Levante-se. O que você está esperando? Eu sei que você não foi derrotado por isso sozinho. Eu confio em você, não me decepcione. Estrondo. O som do relâmpago foi ouvido. Ao ouvir isso, o sorriso de Victor só ficou mais distorcido. Bom. Logo Tatsui apareceu na frente de Victor. Sua aparência estava imaculada como sempre, mas algumas partes de seu yukata foram completamente destruídas. Eu não sei como é saber que você confia em mim. Ele falou em um tom neutro enquanto esticava um pouco o corpo. Isso dói. Boron. Uma explosão é ouvida por todos, e logo Einer aparece ao lado de Tatsuya, mãe da puta. A expressão de Einer não era boa. Ah, tapa. Victor começou a rir alto enquanto batia palmas. Bom. É assim que tem que ser. Se não fosse assim, não seria divertido. Eu quase morri. Tatsuya murmurou com uma expressão neutra. Tatsuya estava se perguntando se seu homem havia esquecido as regras. Victor olhou para Tatsuya. Não minta para mim. Eu sabia que você sobreviveria a esse ataque. Tatsuya permaneceu em silêncio, pois não queria negar ou confirmar as palavras de Victor. E você? Ele apontou para Einer. Eu sabia que você sobreviveria a esse pequeno tapa que eu dei. Apóstrofo. Pequeno tapa. Aquele. Eu quase morri. Einer ficou bastante irritado. Agora. Vamos continuar. Com um pequeno impulso de seus braços, Victor jogou sua espada na direção de ambos. Os dois rapidamente se esquivaram do ataque. Boron. Como um míssil atingindo o chão, a espada foi destruída e criou uma enorme explosão de gelo puro. Olhando para esta cena, Einer e Tatsuya se entreolham por alguns segundos e acenam com a cabeça. Eles pareciam ter chegado a um entendimento comum. Einer se afastou de Tatsuya, seu corpo cresceu lentamente. Sua pele ficou escura e longas asas negras apareceram atrás dele. Oh! O sorriso de Victor só se alargou quando viu Einer entrar em forma de contagem de vampiros. O corpo de Tatsuya começou a crepitar, e, gradualmente, seu corpo foi coberto de relâmpagos, e logo ele desapareceu em um flash de luz dourada. Ah! Victor cria outra grande espada de gelo e se defende contra o ataque de Tatsuya. Ben! O som de espadas se chocando foi ouvido por todos. Você finalmente decidiu usar todo o seu poder? Tatsuya não respondeu. Ele não precisava, ele apenas se concentrou em usar mais o poder do relâmpago. Ele usa seu poder para aumentar sua velocidade e logo desaparece na frente de Victor. De repente, um grande espinho preto saiu do chão, perfurou o estômago de Victor e o ergueu no ar. Morrer.
Ener jogou espinhos negros de suas asas. Apesar de ter uma ferida enorme no estômago, Victor nunca parou de rir. Querido/marido. Ruby, Violet e Saz exclamaram ao mesmo tempo. Vocês são realmente vampiros. Essa ferida não é nada, observe. Skatash falou. Victor estala os dedos, e um grande pilar de gelo é criado que destrói espinho negro. Então ele ficou em cima do pilar e criou um escudo de gelo na frente dele. Os espinhos lançados por Ener atingem o escudo de gelo e não deixam nenhum arranhão. TSK. Não querendo desistir, ele continuou jogando os espinhos no escudo de gelo. Lentamente, o escudo começou a rachar, mas quando Ener pensou que seria destruído, o escudo de gelo de repente se regenerou. Foda-se. Morra. Morra. Victor riu divertido. Ele gostou de ver a expressão de raiva de Ener. Alguns segundos se passaram, e aconteceu uma cena que deixou todos os vampiros mais jovens boquiabertos. O estômago de Victor se regenerou em uma velocidade anormal, e sua roupa também estava intacta. Foi como se ele voltasse no tempo. E foi em menos de 7 segundos. O que é esse cara? Eles ficaram surpresos ao ver as habilidades de Victor. Skatash sorriu. Sasa, Violet e Ruby sabiam disso, mas ainda estavam preocupadas. Tatsuya de repente aparece atrás de Victor. Ele estava flutuando no ar com seu corpo coberto de raios, enquanto se posicionava em uma pose de Aijutsu. Você vai usar essa técnica? O sorriso de Victor cresceu. Ryujin. Akainu Sora. Ele desembainhou sua katana a uma velocidade quase invisível. Assim como da última vez, um dragão oriental de olhos azuis com escamas douradas cobertas de raios voou em direção a Victor. O público ficou animado quando viu aquele dragão oriental novamente. E o público não foi o único, Victor também estava. É tão lindo. Victor exibia um sorriso satisfeito como se estivesse apreciando uma obra de arte. Mas Victor levanta a mão na frente dele, o círculo mágico em sua luva começa a brilhar. É uma pena em que seja tão fraco. Ele espera que o dragão toque sua mão. E uma visão que todos os jovens vampiros e Tatsuya não esquecerão acontece. O dragão se tornou uma escultura de gelo. Como isso é possível? Ele congelou o raio. Não faz sentido. Isso. Tatsuya ficou sem palavras. Victor apertou um pouco o punho, e logo toda a escultura de gelo foi destruída. Então ele olhou para Tatsuya com os olhos brilhando em vermelho. É a minha vez. Tatsuya inconscientemente deu um passo para trás quando viu o olhar de Victor e, ao perceber o que ele havia feito, ficou muito bravo consigo mesmo. Com medo. Imperdoável. Ele era muito rígido consigo mesmo. Quando você encontra algo que você não conhece, você sente medo. De repente, ele ouviu a voz de Victor ao seu lado. Ele rapidamente se virou na tentativa de reagir, mas foi inútil, e Victor agarra Tatsuya pelo pescoço. Aparentemente, você sente isso também. Solte-me. Tatsuya começou a lutar. Ele tentou cortar o braço de Victor, mas o braço de Victor estava coberto de gelo puro, e a katana de Tatsuya não conseguiu cortar o gelo de seu braço. Tudo bem, eu vou. Victor mostrou um sorriso inocente. Enquanto segurava o pescoço de Tatsuya, Victor rolou um pouco no ar e o jogou em direção a Ener. Vendo Tatsuya voando em sua direção, Ener abriu um sorriso, achou que era uma boa ideia finalizar Tatsuya agora. Mas pensando que teria que enfrentar Victor sozinho mais tarde, mudou de ideia. Ele decidiu ajudar Tatsuya. Ele voa em direção a Tatsuya e o pega no ar. Pare de brincar. Vamos derrotar esse monstro em breve. O que você acha que eu estou tentando fazer? Tatsuya falou em um tom sério enquanto cobria seu corpo com raios. O escudo de gelo gigante que Victor criou derreteu, e Victor começou a controlar a água em direção ao céu. A previsão do tempo de hoje é de espinhos de gelo. Cuide das crianças. Ele exibiu um sorriso inocente. Esse filho da puta. Os olhos de Ener brilharam de raiva. Logo uma chuva de espinhos gelados começou a cair sobre os dois homens. Tatsuya conseguiu evitar os ataques usando seu poder de relâmpago. Porém, uma situação bem diferente estava acontecendo com Ener. Como ele não tinha muita mobilidade no ar, ele decidiu usar seus espinhos como defesa. Victor parecia estar afinando a voz, então falou com um sorriso inocente no rosto. Atenção, por favor.
Acabamos de receber a informação de que chuvas intensas de raios estão a caminho. Rumble, rumble. Sons de relâmpagos trovejantes podiam ser ouvidos no céu. Mãe da puta. Desta vez até Tatsuya insultou Victor. E enquanto o Victor falava, uma intensa chuva de relâmpagos começou a cair em direção a Tatsuya e Ener. Porra. Um relâmpago atravessou a defesa de Ener e o atingiu. O mesmo aconteceu com Tatsuya. Eka. Apesar de ter o poder do relâmpago, Tatsuya não era imune a ele. Por quê? Incêndio. A plateia ficou sem palavras quando viu que onde quer que o raio caísse, alguns segundos depois, aquela mesma área pegou fogo, e era bastante óbvio que essa ocorrência não era natural. Aquele monstro pode mesclar seu poder? Alguém na plateia gritou. Ah! Victor riu muito. Ele parece estar se divertindo. Ruby deu um pequeno sorriso. Sim. Sasa também exibiu um pequeno sorriso. Querida, os olhos de Violette pareciam bastante perigosos agora. Sobrevivendo por pouco à chuva de raios e espinhos gelados, os dois olharam para Victor com um olhar irritado. Bom. Victor começou a bater palmas novamente com um grande sorriso no rosto, mas como que por mágica, seu sorriso mudou para um sorriso inocente, e ele disse, mas... O que você vai fazer com este? Ele apontou para o céu. Ener e Tatsuya, até mesmo o público, olharam para o céu. E a primeira coisa que viram foi um pico gigante de gelo que poderia facilmente cobrir toda a arena. Porra! Os dois falaram ao mesmo tempo. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 89. Trabalho em equipe. Kakid. Você quer destruir a arena? Um vampiro mais velho na plateia gritou. O vampiro sabia que a maior parte da arena estava segura, considerando que havia sido equipada com vários encantamentos defensivos criados pelas bruxas. Mas um ataque dessa magnitude destruirá esses encantamentos. Victor olha para o vampiro mais velho da plateia e abre um pequeno sorriso. Veja se eu me importo. O público ficou sem palavras. Skatasha estava se divertindo muito. Mãe, pare de rir. Isso é sério. Se ele desferir um ataque desse tamanho, toda a arena será destruída. Ruby falou. E não só isso, o que vai acontecer com a gente? Lacus falou. Nós vamos morrer. Pepper estava correndo ao redor enquanto chutava. Siena olha para o pico de gelo gigante que estava se aproximando e pensa, essa é a minha técnica, hein? Ela não sabia como era ver que a sua mãe ensinava sua técnica para alguém, mas de uma coisa ela tinha certeza, minha mãe criou um monstro igual a ela. Você subestima tanto a tecnologia das bruxas. Se a arena fosse destruída por tal ataque, a arena não teria durado milênios. Disse Elizabeth. Como princesa, ela era a pessoa que mais entrava em contato com as bruxas, e por causa disso, ela sabia o quão confiável a tecnologia das bruxas era. Mesmo que fossem caras. As irmãs ficaram em silêncio, mas por dentro estavam mais calmas. Porra! Ele realmente atacou. De repente, todos ouviram o grito de alguém da plateia, enquanto rapidamente olhavam para o céu e viam um gigantesco pico de gelo caindo em direção à arena. O rosto de Pepper escureceu, e com a velocidade que surpreendeu a todos, ela tomou uma decisão, eu vou fugir. Assim que ela começou a correr, ela foi pega pela gola da camisa por Sasa. O guia Pepper fez um barulho estranho, fui. Deixe-me ir. Eu vou fugir. Calma, é do meu marido que estamos falando. Ele não nos colocaria em perigo. Sasa olha para Ruby, você, como esposa dele, deveria saber sobre a personalidade dele. Ruby concordou com as palavras de Sasa, ela sabia que tipo de homem Victor era, mas ficou surpresa com a mudança repentina de personalidade dele. Mas quando ela pensou com mais calma, descobriu que ele não havia mudado muito. Como sua mãe, ele sempre colocaria a segurança de sua família em primeiro lugar. De fato. Querida, não brinca com a nossa segurança. Violette deu um sorriso amoroso, ela e Sasa não estavam preocupados. Pai confiável. Opis falou. Violette, Ruby e Sasa olharam para Opis sem expressão. Eles não sabiam como se sentir ao ouvir essa princesinha falando com tanta confiança sobre Victor. Elizabeth estava sentindo a mesma sensação que eles. Ei! O que vamos fazer? Tatsuya perguntou com um rosto vazio enquanto olhava para o pico de gelo se aproximando da arena enquanto começava a se preparar. Eu pareço com alguém que sabe? Einer respondeu com um olhar inexpressivo enquanto se preparava também.
Se as coisas ficaram muito piores, eu ainda tenho isso. Eu não vou perder tão fácil. Meu pai não aceitará outro fracasso. Tatsuya cobriu seu corpo com o poder do relâmpago e olhou para o pico de gelo com olhos afiados. Eu vou cortar. Ener não acreditou no que ouviu. Isso não é gelo normal, você sabe disso, certo? Claro que eu sei. Os poderes da vampira mais forte são bem conhecidos. Mas duvido que esse homem esteja no nível daquela mulher. Ele falou com confiança. Ener concordou com as palavras de Tatsuya. Você terminou de planejar? Tatsuya e Ener se sentiram muito estranhos agora. Ele estava esperando por nós. Isto é o que eles pensavam. Bom. Victor acenou várias vezes. Vamos tornar as coisas mais interessantes. Logo, ele levantou o dedo para o céu. Um pequeno raio saiu do dedo de Victor e voou em direção ao gelo. O que ele está fazendo? Alguém da plateia perguntou curiosamente. Mesmo sabendo que estavam em perigo, eles não se importavam muito. Eles sabem que a arena é segura e, se as coisas forem longe demais, o árbitro intervirá. Afinal, ele deve proteger o público. E não é como se eles não pudessem se proteger, eles são vampiros, e a maioria dos vampiros presentes tem mais de 300 anos. Apenas alguns vampiros eram mais jovens que isso. Quando o pequeno relâmpago tocou o pico de gelo, todo o pico de gelo estava coberto de relâmpagos. A imagem de um pico de gelo gigante coberto por um raio foi vista por todos. A plateia ficou em silêncio. Puta merda. Ele está exagerando. Alguém da plateia gritou, e todos não puderam deixar de concordar com essa pessoa. Victor exibiu um pequeno sorriso e criou uma pequena bola de fogo, que jogou no pico de gelo. E a cena anterior se repetiu. Fuge. Logo todo o pico de gelo estava coberto com os 3 elementos. A imagem de um espigão gigante coberto de raios e fogo que era a fraqueza dos vampiros era uma visão bastante intimidante. O árbitro olhou para o céu, e os olhos por trás de sua máscara pareceram brilhar por um momento. Ainda não é a hora. Logo seus olhos voltam à cor normal. Ele tomou a decisão de esperar. Seu pensamento era que ele interviria se as coisas fossem longe demais, mas esse tipo de poder ainda era aceitável para seus padrões. Isso é excessivo. Até Violette estava sentindo isso agora. Bom, mas isso ainda não é suficiente. Os olhos de Skatash brilharam em um vermelho perigoso. Ela parecia estar pensando em algo profundo. Isso ainda não é suficiente. Todos na sala VIP não reagiram ao ouvir as palavras de Skatash. Mãe. Ruby olhou para sua mãe, um pouco preocupada. Ela conhecia aquela expressão. Por experiência própria, ela sabia que isso não era uma coisa boa. Você pode cortar isso? Einer disse que estava coberto de suor frio. Eu vou tentar. Tatsuya não parecia muito confiante. O sorriso de Victor cresceu de forma não natural. Seus olhos brilharam vermelho sangue e a imagem de Victor pareceu ficar distorcida. E agora? O que você vai fazer? O ataque está chegando. Aquele maluco filho da puta. Einer murmurou com raiva. Tatsuya sentiu em concordância com as palavras de Einer. TSK, não temos escolha. Vamos destruir essa coisa. Einer aponta a mão para Tatsuya. Um poder sombrio saiu da mão de Einer e cobriu o corpo de Tatsuya. Rumble. O relâmpago de Tatsuya mudou para relâmpago negro. Tatsuya não entendeu o que Einer fez, mas se sentiu mais forte. O que é isso? Victor percebeu isso também, e saber que seu oponente ficou mais forte fez o sorriso em seu rosto crescer. Ele parecia estar gostando muito. Isso ajudará a protegê-lo do fogo e aumentará um pouco sua força. Einer não explicou muito profundamente. O que é aquilo? Meu poder. Agora prepare-se. Tatsuya acena com a cabeça e não questiona mais. Ele entendeu que Einer não queria falar sobre isso. No final, ele precisava usar isso. Os olhos de Niklaus brilharam um pouco quando viu a atitude de Einer. Ele não tem escolha, Zay respondeu de forma neutra. Ou ele usa, ou ele perde, Jessica falou. Vou tentar adiar o ataque o máximo possível. Você deve destruí-lo, disse Einer. Ok, Tatsuya assume a posição de Aijutsu. Rumble. O relâmpago negro ao redor estava crescendo em poder. Einer levanta a mão em direção ao pico de gelo. Eu não queria gastar tanta energia, mas não tenho escolha. Seus olhos começaram a brilhar mais intensamente e todos na arena sentem o chão tremer como se houvesse um terremoto. O que está acontecendo? Perguntou Pimenta.
Algo estava vindo debaixo da terra. Eleonor, que era mais sensível, falou. Logo vários espinhos gigantes se ergueram em direção ao céu. Os espinhos começaram a girar e pareciam estar se fundindo. Lentamente, os dois poderes foram se aproximando até que... Boom! Os dois ataques colidiram. Uma incrível explosão de poder ocorreu. O espinho de Ener e o pico de gelo de Victor pareciam estar lutando para ver qual poder perderia primeiro. Eca! Ener sentiu o recuo do ataque. Sentiu todo o seu corpo danificado, mas ignorou e olhou para Tatsuya. Faça isso. Tatsuya sentiu levemente. Bang! De repente, todos ouviram o som de um relâmpago atingindo alguma coisa, então desviaram a atenção do choque de poderes e olharam para a arena. Logo eles puderam ver Tatsuya coberto de raios. Seu cabelo estava para cima como se ele estivesse desafiando a gravidade, seus olhos brilhavam dourados, e a pele de sua mão estava completamente preta com pequenas faíscas crepitando. Era como se sua mão estivesse banhada em um raio. Um golpe, uma morte. Ele murmurou, e então ele se foi. Excedendo a velocidade que ele mostrou antes, ele voou em direção ao pico de gelo. Ener aproveita essa chance e remove seus espinhos. Perdendo a única coisa que o impedia de cair, o pico de gelo que Victor criou começou a cair novamente em direção a Tatsuya e Ener. Tatsuya neste momento aparece na frente do pico gigantesco, Hairyu no Zanjaki. Desta vez, a velocidade com que ele tirou a katana da bainha foi tão rápida que poucos puderam ver o que ele fez. Um momento de silêncio na arena, mas esse silêncio foi quebrado pela voz de Victor. Ele falou em uma voz solene. Ah, isso foi incrível. Sim, de fato. Isso realmente foi uma performance maravilhosa. Ele parecia estar gostando de algo enquanto olhava para o pico que ele criou. Rachadura. De repente, todos puderam ouvir o som de algo quebrando. Eles rapidamente olharam para o céu e abriram a boca em choque. Ele cortou. Ele cortou aquele ataque? Alguém na plateia gritou, e, como se estivesse em sincronia com esse homem na plateia, a ponta de gelo começou a se partir ao meio. Oh! Eles fizeram isso. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 90. O fim. E o começo. A plateia aplaudia animadamente. A demonstração de poder, junto com Tatsuya e Ener superando o poder quase invencível de Victor, foi um ótimo entretenimento para todos. Mas, nem todos estavam gostando. Os destroços de gelo ainda estavam caindo em direção à arena. A arena não será destruída, mas os danos à cidade serão enormes. O árbitro percebeu isso e quis intervir, pois não podia deixar que uma parte da cidade fosse destruída. Não se preocupe, velho. O árbitro ouviu a voz de Victor. Ele ouviu um estalar de dedos, e logo todos os detritos de gelo criados por Victor se transformaram em água e depois se transformaram em gelo novamente, mas desta vez, era apenas granizo. Logo uma pequena chuva de granizo ocorreu na arena. O árbitro olhou para Victor e, vendo o sorriso satisfeito em seu rosto, o árbitro se sentiu constrangido. Por que ele parece tão satisfeito? Porque a pele dele está brilhando. Ele parece mais bonito. Que porra é essa? O árbitro tinha muitas dúvidas na cabeça agora, mas antes de perguntar algo, ele queria refutar algo. Não sou velho. Qual é a sua idade? Perguntou Victor. 1794. Ainda sou um adulto. O árbitro respondeu. Você é mais velho que o homem da loja que eu conhecia. Você é um homem velho. Eu não sou. O árbitro não quis desistir, sentiu um mau pressentimento quando foi chamado de velho, não gostou. Sim, você é, mas não se preocupe, você ainda pode encontrar uma esposa, mas ela não será tão bonita quanto minhas esposas. Uma vez estourou na cabeça do árbitro, mas por estar de máscara, seu rosto não foi visto por Victor. Você vai continuar a partida? O árbitro perguntou, mudando de assunto. Eu queria. Mas infelizmente. Victor olhou para Ener e Tatsuya, que estavam no chão respirando profundamente. Eles pareciam bastante cansados. Eles são assim. Suspirar. Victor soltou um suspiro longo e desapontado. Isso é realmente uma pena. Eu estava me divertindo muito, mas infelizmente, eles se cansaram. O árbitro permaneceu neutro e não comentou sobre isso, mas internamente, ele estava pensando a mesma coisa que Victor. A luta foi muito divertida para ele também. Eu, não. Perdi. A luta ainda, disse Ener. Ele parecia bastante cansado, e sua transformação já havia sido desfeita. Tatsuya se apoiou em sua katana e se levantou também.
Os dois olham para Victor com a intenção de continuar a luta. Oh! Os olhos de Victor brilharam de admiração, e ele exibiu um pequeno sorriso satisfeito. Então, lentamente, aquele sorriso cresceu, e ele falou com um grande sorriso feliz: eu gosto de vocês dois. É? Tatsuya e Iner não entenderam. O público também não entendeu. O que? Ruby, Saz e Violette estavam pirando. PFFT. Tsukatashi estava rindo muito. Ela de alguma forma se lembrou de seu passado. Ela se lembra de fazer a mesma coisa quando era mais jovem. É uma sensação única quando você conhece um guerreiro forte. Errado. A palavra correta seria rival. Embora esses dois garotos ainda estejam longe do nível do meu discípulo, mas eles têm talento. Principalmente aquele garoto do clã Ulseman. Tsukatashi julgou os dois como vampiros talentosos. Tatsuya tem uma arte marcial muito peculiar baseada em katana, e ele tem um estranho poder de ilusão, sem mencionar que ele também tem os poderes do clã Fulger. Einer, apesar de ser jovem, já podia acessar a forma de contagem de vampiros e até parecia ter muito controle sobre seu poder nesta forma, embora ainda tenha problemas de resistência. Percebendo o que ele disse, Victor se corrigiu. Não me olhe assim. Eu gosto de mulheres e também sou casado. O que? Desta vez foram as vampiras na plateia que gritaram. Um jovem vampiro tão forte com excelentes conexões. É o sonho de toda vampira que não tem muito status. Sem falar que Victor é um bebê. Os instintos de chota dessas mulheres gritavam para comê-lo. Essas vadias. Os olhos de Violette não eram bonitos agora. Saz e Ruby compartilharam o mesmo sentimento. Até mesmo Tsukatashi se sentiu um pouco irritado quando ouviu as vampiras na plateia falando sobre Victor. Eles acham que podem fazer o que quiserem com meu discípulo. Parece que algumas vampiras vão desaparecer hoje. 5 intenções de matar começaram a vazar da sala VIP em direção ao público, e isso fez as vampiras gritarem de medo. Espere. 5? Pai. É meu. Ninguém sabia como reagir às palavras de Opis, exceto Violette. Bitch. Garoto, vá crescer primeiro. Você é muito jovem. Violette ia insultar Opis, mas percebendo que era inapropriado dizer isso a uma criança, ela rapidamente mudou o que ia dizer. Uma pequena veia estourou na cabeça de Opis. É minha. Os olhos de Violette brilharam vermelho sangue. Elizabeth novamente ficou incrédula quando sentiu um sentimento de raiva vindo de Opis. Ela costuma ser tão apática. Tatsuya e Einer suspiraram um pouco quando ouviram as palavras de Victor. Embora eu realmente queira continuar nossa luta. Eles ficaram surpresos ao ouvir a voz de Victor ao lado deles. Você não está em condições de lutar, e eu não vou me divertir assim. Victor traz as duas mãos para a testa de Tatsuya e Einer. Vejo vocês no futuro. Einer e Tatsuya. Logo ele passou o dedo em suas testas. Boom! Uma pequena explosão aconteceu, e os dois voaram em direção à parede completamente inconscientes. O árbitro apareceu ao lado dos dois e os avaliou. Então, vendo que os dois não estavam em condições de continuar, ele levanta a mão e diz: o vencedor é Victor Walker. A plateia rugiu animadamente enquanto batiam palmas. Algumas horas depois, em uma sala de reuniões, Conde Tsukatashi Scarlett, Victoria Rider e Conde Niklaus Orseman estavam presentes. Ao lado deles estava o diretor da arena. Então, o que acontece com o nosso jogo? Victoria perguntou com um olhar neutro. Meu discípulo ganhou, então nossa recompensa é o que eu disse na reunião anterior. Não estou falando disso. Estou falando do meu jogo contra esse velho. Ela apontou para Niklaus, que estava um pouco distante. Isso é problema seu. Tsukatashi exibiu um pequeno sorriso. O rosto de Victoria tremeu um pouco. Tsukatashi elaborou um pouco. Desde o início, eu deixei claro, a luta que vai acontecer contra o meu discípulo é outro jogo completamente separado. A luta contra o meu discípulo não tem nada a ver com o seu jogo. Você é quem não prestou atenção. Então, essa luta foi inútil. Vitória falou. Para vocês? Sim. Mas para o meu discípulo? Claro que não, já que ele pode finalmente relaxar um pouco. Victoria estava se sentindo enganada agora, mas ela sabia que o Tsukatashi estava certo. Desde o início, ela nunca disse que iria se intrometer no jogo deles.
O que aconteceu foi basicamente ele interferindo na luta entre dois clãs apenas para que seu discípulo pudesse soltar um pouco. Eles lutaram por nada. Irracional. Essa mulher é muito irracional. Ela apenas interferiu casualmente na luta de outros clãs apenas para seu discípulo se divertir. Mulher odiosa. Victoria estava pirando internamente, mas ela não se atreveu a dizer isso em voz alta. Niklaus estava pensando um pouco diferente. Nem tudo foi inútil. Meu filho aprendeu com essa luta. Foi uma pena ele ter falhado, mas diferentemente de antes, essa situação não estava no controle dele. Ele não era um homem irracional, ele era apenas muito rigoroso. E conseguiram descobrir a existência de Victor, que por si só muda muito. Terminamos. Eu tenho que ir agora. Aproveite o jogo. Scatashi se levantou e caminhou em direção à saída. Com dessa Scatashi Scarlet. Niklaus olhou para Scatashi. Scatashi virou-se e olhou para o homem. Quem é aquele garoto? Scatashi exibiu um pequeno sorriso. Ele é meu genro. O que? Victoria abriu a boca em choque. Ela nunca pensou que viveria o suficiente para ouvir aquelas palavras da boca de Scatashi. Afinal, ela conhece as histórias dessa mulher. Sabe que não aceitaria um homem comum para ser o marido de sua filha. E meu discípulo? Ela riu, um pouco. Ele é um monte de coisas, mas cabe a você descobrir isso, considerando que ele virá para sua casa em um futuro próximo. Eu vejo. Niklaus assentiu. Terminando a conversa, Scatashi logo saiu da sala. Um momento de silêncio caiu na sala. Os dois líderes do clã estavam pensando em seu próximo passo. Mas antes disso, eles precisavam resolver essa situação. Você vai continuar a aposta? Não. Victoria respondeu depois de pensar por um momento. A situação mudou. Ela se levanta e caminha em direção à saída. Então decidimos isso como um empate. Sim. Por mim está tudo bem. Ela falou assim que abriu a porta e saiu do quarto. Victoria não desistiu de suas ambições, ela apenas recuou. A existência de Victoria e sua conexão com os três grandes clãs de vampiros podem trazer muitas mudanças, e ela não quer tomar outra decisão precipitada como fez agora. Niklaus olhou para o diretor da arena por alguns segundos, mas logo ele se levantou e saiu da arena também. O diretor da arena exibiu um pequeno sorriso quando os convidados deixaram seu quarto. Você enviou para o rei? Sim. Um homem vestindo uma roupa toda preta com uma máscara no rosto apareceu atrás do diretor. Bom, eu me pergunto qual foi a reação dele. O homem sorriu um pouco. Se assim posso dizer. Oh! O rei está com raiva. Isso é raro. Ele raramente demonstra emoções mesmo para seus subordinados. Ele estava bravo com a luta. Não parecia que ele estava bravo com a luta. Algo que possa incomodar o rei. Suas filhas, eu acho. Eu não sei. Eu sou apenas seus olhos e ouvidos. Logo, ele desaparece. Eu sei. O homem exibiu um sorriso. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você